Quem foi José Condé? Este autor, este literato brasileiro, jornalista brasileiro, pernambucano de Caruaru. Eu tive contato com ele através do livro que vocês já viram a resenha que acabou de sair, Pensão Riso da Noite, Rua das Mágoas, Cerveja, Sanfona e Amor. Este livro eu tive contato de uma forma bem espontânea. Nós recebemos uma doação na biblioteca em que eu trabalho e o livro, como vocês podem ver, ele estava bastante surrado, né? Já comentei lá no outro vídeo também da resenha, então ele não foi incorporado ao acervo e eu peguei o livro para mim. Então fiquei conhecendo esse jornalista, este autor que tem tanto a contribuir na literatura, que contribuiu muito para a literatura brasileira. Lembrando sempre que o quadro Quem é apenas um start, um chamariz para que nós possamos buscar, ir atrás de mais elementos, de mais historiografia sobre o autor que nós estamos trabalhando aqui. Tem muita pouca coisa no YouTube, eu confesso que não encontrei muitas coisas sobre José Condé, mas tem algumas coisas que a gente pode extrair de lá. Ele nasceu em 1917 e faleceu em 1971, aos 53 anos. Ele é de Caruaru, né, em Pernambuco, então toda a sua literatura é uma literatura muito pautada nessa região do Nordeste ali de Pernambuco. E ele, além de contribuir para uma contribuição literária, né, um romance, no caso do Pensão Riso da Noite, são novelas com narrativas, histórias, enredos que abordam junto, né, a este enredo, a essa narrativa, a cultura pernambucana, a cultura de Caruaru. Ele colabora muito para esse registro histórico, né? Porque nem sempre a história se faz só nos livros de história, nos documentos históricos, mas se faz também na literatura. Então ele foi muito importante para a gente pensar as suas contribuições na historiografia também, né? No registro histórico por meio da literatura. Ele é considerado o romancista de Caruaru. E o seu romance principal, né, o que representa essa terra de Caruaru, chama Terra de Caruaru, né, como o próprio nome diz. E o José Condé, ele escreveu vários outros livros, Caminhos na Sombra, novelas, Onda Selvagem, Histórias da Cidade Morta, contos, Os Dias Antigos, novelas, Um Ramo para Luísa. E aí, em 1960, o primeiro livro dele, Caminhos na Sombra, é de 1945. E o Terra de Caruaru, que é pelo qual ele fica mais conhecido, é de 1960. Depois, 1961, Santa Rita, Vento do Amanhecer em Macambira, Noite contra Noite, e em 66 ele publica Pensão Riso da Noite, Rua das Mágoas, Cerveja, Sanfona e Amor, que são novelas. Essa edição que eu tenho é a segunda edição, de 1971, pouco antes dele morrer, pela editora Civilização Brasileira. Mas já tem uma edição, uma primeira edição de 1966. Como uma Tarde em Dezembro, Tempo, Vida, Solidão e As Chuvas, que foi publicado póstumamente. Então, ele tem uma vasta produção que merece ser analisada. Um pouco sobre os seus dados biográficos: ele casou em 1944 com Maria Anália Rezende de Faria, e desse primeiro casamento teve os filhos Maria Regina, Vera Maria e Fernando Antônio. Depois, em 1958, ele casa-se, né, o seu segundo casamento, com a educadora e escritora Maria Luísa Gonçalves Cavalcante. Ele tem aí seu trabalho como jornalista, então trabalhou em vários jornais, trabalhou também no ramo imobiliário e tem várias contribuições para a literatura. Mais observações sobre a Pensão Riso da Noite, Rua das Mágoas, Cerveja, Sanfona e Amor, você pode conferir na resenha que foi postada aqui brevemente. Então, José Condé é considerado o romancista, o romanceiro de Caruaru,
e nasceu em 1917, faleceu em 1971, deixando aí uma vasta produção literária.